Exercício 12. Uma floricultura conhecedora da sua clientela gostaria de fazer um programa que pudesse controlar sempre um estoque mínimo de determinadas plantas, pois todo dia, pela manhã, o dono faz novas aquisições. Criar um algoritmo que deixe cadastrar 50 plantas, nome, estoque mínimo e estoque atual. Imprimir ao final do programa uma lista das plantas que devem ser adquiridas. Iniciamos então incluindo a biblioteca string.h, porque a gente vai precisar dela para manipular as strings, que são os nomes das plantas. A gente também aproveita para definir uma variável chamada número de plantas, que a gente pode posteriormente alterar aqui em cima sem influenciar no nosso programa, porque senão a gente teria que vir aqui dentro do nosso código manualmente e mudar sempre que eu quisesse cadastrar mais do que 50 plantas ou menos do que 50 plantas. E é muito útil para a gente fazer nossos testes também. Inclusive, a gente altera posteriormente aqui para que seja 2, 3, 5 plantas para a gente testar o programa. Começamos aqui, então, criando as nossas variáveis e matrizes. A primeira é a matriz do tipo char, que é uma matriz de string, onde cada linha ela vai representar uma planta. Por isso que as linhas ela está associada ao número de plantas. Já as colunas, que temos aqui 50, em cada coluna será o lugar onde eu colocarei um caractere. Então, eu vou ter 49 caracteres, mais um para ser o caractere nulo, de terminação da string. Aqui, a gente vai, inclusive, ter que utilizar uma manipulação de dados mais elaborada para conseguir construir essa matriz de forma correta, que a gente vai ver mais à frente. O estoque, ele é do tipo inteiro, né, já que a gente não tem como ter meia planta. E aqui, ó, a gente associa a primeira coluna ao estoque atual e a segunda coluna ao estoque mínimo. Por isso que temos aqui, ó, duas colunas. E essa matriz ela terá a quantidade de linhas correspondente ao número de plantas. Aqui também aproveitando para declarar a variável i e j para controle dos loopings. Vamos agora para a parte de inserção de dados. Criamos um for que parte do i sendo igual a 0 até o i sendo menor do que o número de plantas, para que a gente tenha a inserção deles. Printamos cadastro da planta e pedimos o nome da planta. Aqui a gente vai utilizar a função fgets. Se a gente utilizasse a função scanf, a gente teria um pequeno problema aqui, devido à estrutura da função scanf. Utilizando o fgets, normalmente ela é utilizada para leitura de arquivos, mas ela também pode ser utilizada aqui para a gente ler no terminal, já que a gente pode utilizar stdin, que aqui embaixo está até escrito, ó, que significa dispositivo de entrada padrão, que no caso aqui da gente é o teclado. Então, o que ela está fazendo? Ela está pegando as 50 primeiras coisas que eu digitar, no caso caracteres, né, que eu digitar no meu teclado e armazenando em nomes1. Essa linha aqui, ela existe por causa de como a função fgets funciona. A função fgets, ela armazena o caractere /n se ele for lido no teclado. E como aqui, na hora que a gente for escrever o nome da planta, a gente vai escrever tipo rosa vermelha, que seja, rosa vermelha, e dá enter, isso daqui é um /n. Esse /n, ele vai ficar armazenado. E aí vai ficar lá dentro dos meus caracteres, R na coluna 0, O na coluna 1, até o final de rosa vermelha, que vai armazenar o /n. Só que isso não pode acontecer aqui nesse caso. Então, o que a gente faz? A gente vai pegar nomes e utilizar esta função aqui, que ela, basicamente, ela está até anotada aqui embaixo, que ela é a função para localizar a ocorrência de um caractere. E em determinada string que pertença à segunda string. Ou seja, eu vou ir em nomes e procurar por isso daqui, que é o /n. E aí eu vou substituir por /0, que é o caractere finalizador da string. Porque a gente estava lendo o /n aqui no teclado. Fazendo isso aqui, a gente consegue corrigir o problema da função fgets e operar normalmente. Caso contrário, se a gente não colocar essa linha aqui e essa outra linha aqui, que eu já vou falar dela, vai ler de forma errada, assim como a função scanf. Peço, então, o estoque atual, que vai ser armazenado no i aqui, lembrando que ele é a linha, né? E a posição 0
da coluna. No caso, a coluna 0 é o estoque atual e a coluna 1 é o estoque mínimo. Então, eu vou ter o estoque atual de 2 rosas, por exemplo, e o estoque mínimo é 50. Cadastro da segunda planta. Vou colocar girassol. Estoque atual, 20. Estoque mínimo, 15. Aqui a gente só está usando 2 plantas, lembra, para que a gente não precise de ficar falando várias vezes. Aqui é apenas inserção dos dados normalmente, aqui sem nenhum detalhe. Aqui que a gente tem um detalhe, que é esse while get char diferente de /n. Por que que ele está aqui? Basicamente, a função getChar ela é uma função que lê um caractere que eu digitar. Normalmente ela está lendo do fluxo de entrada, do teclado que eu estou digitando. Quando eu faço um getChar diferente de /n, significa o quê? Que o meu getChar ele vai ler e ele vai verificar. Ele vai fazer uma verificação se ele leu um /n. Nesse caso aqui, então, se ele não... Tá vendo? É diferente. Se o getChar for diferente de /n, esse while aqui vai criar um looping. Em suma, o que está acontecendo aqui? É um loop que continua executando se não for pressionada a tecla Enter. Isso aqui vai ficar sendo executado enquanto eu não apertar Enter. Por que que eu tenho que ter isso? Justamente por causa aqui da situação onde eu tenho caracteres que eu preciso de limpar o buffer. O que é essa questão de limpeza de buffer? É um pouco complexo, mas aqui no Stack Overflow tem um exemplo que é muito nítido, que é bom a gente utilizar. Ó, quando você digita, por exemplo, A e aperta Enter, B e aperta Enter, no buffer de entrada, que é no caso o nosso teclado, ele passa isso daqui para o meu programa, A/N, B/N. E aí, quando você executa, por exemplo, essa função scanf, você lê um único caractere do buffer, que no caso é o A. Tipo, você lê só o A. E aí sobra isso daqui no buffer. Por isso aqui, que quando você lê o B, às vezes você tem um problema de leitura e você não consegue ler com a função scanf. Esses aqui são os problemas de buffer. Para você fazer dessa limpeza do buffer, meio que ele vai continuar lendo enquanto ele não encontrar o /n. Isso faz com que ele zere o buffer. Esse tipo de situação aqui é utilizada para limpar o buffer para prosseguir para a próxima parte do código, para que quando eu digite girassol aqui, não tenha problema de entrar um /n no lugar errado, pular as linhas e dar um erro aqui no meu terminal. Isso aqui está tudo escrito aqui nas observações, para caso vocês desejam ver, é só baixar lá direitinho no GitHub. Aqui, coloquei o estoque mínimo e aqui eu vou apertar Enter. Plantas com estoque baixo, rosa, vermelha, estoque atual 2, estoque mínimo 50. Isso aqui é apenas a verificação, que ela é feita nessa parte aqui. Eu vou printar plantas com estoque baixo e eu vou fazer um for, que vai do igual a 0 até o i sendo menor do que o número de plantas, porque a gente tem que verificar todas as plantas. E o que a gente vai fazer? Se o estoque 0, aqui for menor do que o estoque 1, que é colunas, em relação a colunas. Lembra que a coluna 1 é a coluna da atual e a coluna 2 é do estoque mínimo. Se o estoque mínimo for maior do que o estoque atual, significa o quê? Que eu preciso comprar. Então, eu vou printar o nome dessa planta, que no caso é a rosa vermelha, e vou printar o estoque atual e o estoque mínimo. É isso.